Ó, nós estamos aqui com o Antônio Raiol, né? Pré-candidato a prefeito de Niterói pelo PSDB, Partido dos Tucanos, né? E nós vamos conversar com ele falando para o projeto Sua Cidade e Seus Valores. Raiol, por que você é candidato a prefeito de Niterói? Eu sou parte de um projeto que não pertence só a mim. É um projeto do partido, um grupo de niteroenses que são filiados ao PSDB e até alguns niteroenses que não são nem filiados ao PSDB. E eu sou um cidadão indignado, como qualquer outro. Resolvi deixar a minha zona de conforto para entrar nessa empreitada que vai ser uma eleição muito difícil. Mas eu e as pessoas que me apoiam, nós acreditamos que é possível mudar a política diante do que nós estamos assistindo hoje através da imprensa. E você só consegue mudar alguma coisa participando dessa coisa. Ninguém muda nada do lado de fora. Foi por isso que eu aceitei esse encargo, aceitei essa missão. Vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance, claro, com o apoio dos niteroenses. Nós temos um projeto para Niterói, o PSDB tem um projeto para Niterói, uma gestão diferente do que nós temos visto aqui nessa cidade nos últimos 20 anos. Sei. Mas aí, com relação ao desenvolvimento de Niterói, no que tange área turística, como se diz, remodelização do centro da cidade, como é que você vê isso aí? Olha, por exemplo, essa questão do turismo foi muito importante você ter tocado nesse assunto. Agora, em 2016, o Rio de Janeiro vai sediar os Jogos Olímpicos. É o maior evento esportivo do mundo. E nós não percebemos, por parte da gestão de Niterói, nenhuma iniciativa em tirar proveito, no bom sentido, disso, porque Niterói é uma cidade com um enorme potencial turístico. Você veja, por exemplo, a Fortaleza de Santa Cruz, ela aparece nos folhetos turísticos, na propaganda turística do estado do Rio de Janeiro, mas parece que Niterói ignora a existência disso. Eu estou apenas dando um exemplo. Eu vou dar um outro exemplo. Em razão do problema da poluição da Baía de Guanabara, o município de Búzios iniciou uma campanha para que as provas de vela fossem levadas para Búzios. Essa campanha não teve sucesso até agora, mas Niterói, que está do lado do Rio de Janeiro, compartilha as margens da Baía de Guanabara. Niterói não tomou nenhuma iniciativa nesse sentido. E veja que nós temos uma raia de vela aqui na Enseada de Charitas, que é uma raia de vela com várias medalhas olímpicas. Vários campeões olímpicos de vela brasileiros começaram a sua carreira na vela, ali aprendendo o seu barquinho Optimista aos 10 anos de idade, e parece que Niterói ignora, a administração de Niterói ignora esse potencial turístico da nossa cidade, e eu acho que isso é inconcebível. Bom, você tocou nesse ponto das praias, né? Nós temos praias de vez em quando raramente liberadas, que nós estamos numa área aqui muito poluída. Agora, com relação, o turismo ela não se faz só com praias bonitas e etc., mas também com rede hoteleira. Nós não temos, só temos, com exceção aqui, um hotel na cidade que possa atrair o turista, né, internacional para Niterói. Há pouco tempo atrás, há cerca de um mês atrás, uma matéria no jornal de grande circulação abordou justamente as queixas do setor hoteleiro em relação à Prefeitura de Niterói pela total falta de incentivo, pela total falta de parceria com a indústria hoteleira de Niterói. Ao mesmo tempo, a Prefeitura de Niterói anunciou a vinda de um navio-hotel, e isso evidentemente não vai se dar de graça, isso evidentemente vai ter um custo, parte desse custo que vai ser custeado pela Prefeitura de Niterói, e paralelamente as pessoas do setor hoteleiro de Niterói se queixando da falta de incentivo. Essa questão de turismo e indústria hoteleira, isso tem que caminhar junto. Ao mesmo tempo que o poder público tem que fazer parcerias com o setor hoteleiro, ao mesmo tempo ele vai trabalhar e incentivar o turismo. Essas coisas têm que ser desenvolvidas de forma articulada. E não há iniciativa nesse sentido aqui em Niterói, que eu volto a dizer, é uma cidade com um potencial turístico enorme. Você falou aí das praias da Bahia. As praias da Bahia, como eu disse ainda há pouco, cujas margens são compartilhadas por Niterói e Rio de Janeiro. Tem um problema seríssimo de poluição. Mas nós aqui em Niterói, nós temos as praias da chamada região oceânica, que são praias muito lindas, são praias muito frequentadas, são praias sem problema de poluição.
e esse potencial turístico ele não é explorado. Bom, você tocou numa área da cidade, ou num ponto, ou num local que nós sabemos que tem um bom acolhimento para os turistas, né? Você acabou de dizer sobre as praias, mas nós temos um problema crônico naquela região de Itaipu, Piratininga, com relação às cheias, às chuvas, que quando acontecem invadem uma totalidade assustadora. A gente percebe isso pelas postagens, né, nos grupos sociais. E como resolver aquela situação quando a gente vê que Estado e União estão falidos e não repassam as verbas necessárias para o saneamento dos municípios, porque ele não pode agir sozinho? Você falou num ponto interessante, que é o problema crônico de Niterói, quando chove mais forte. Em algumas áreas da nossa cidade sofrem... Esqueci o centro, tá? Não, exatamente, né? Isso é uma praga em Niterói. Na região oceânica, há alguns anos atrás, foi feita uma obra enorme ali na Avenida Almirante Tamandaré. Para quem não sabe, ela liga o trevo de Piratininga até a praia de Piratininga. Gastou-se um caminhão de dinheiro, foi um transtorno enorme para a população. Eles construíram uma galeria de águas pluviais, uma grande galeria embaixo da Avenida Almirante Tamandaré, cujo objetivo era drenar a água das chuvas, evitando enchentes, e jogar a água da chuva na lagoa de Itaipu. O problema é que depois da obra pronta, descobriu-se que isso não iria funcionar por causa de um fenômeno chamado maré. Ou seja, com a maré alta, não somente a água não ia sair para a lagoa, como ainda havia o risco da água da lagoa invadir os bairros que já são castigados por inundações. Aí você chega à seguinte conclusão: quem foram os responsáveis por essa obra? Hoje essa galeria está lacrada, ela está embaixo da Almirante Tamandaré, totalmente lacrada, inútil, uma fortuna foi enterrada ali, né, nessa obra, e eu não vou nem dizer que foi dinheiro perdido, porque alguém ganhou muito dinheiro com aquela obra. Quem perdeu foi a população de Niterói. Nós temos aqui uma tradição enorme de obras que ou não terminam, ou que no meio da obra se descobre um problema, ou obras que depois de prontas não cumprem a finalidade para a qual foram projetadas. Bom, eu vou te fazer uma pergunta agora extremamente política. Nós vimos que Niterói sempre clamou, ultimamente, nós sabemos que Jorge Roberto governou esse município, acho que por 3 mandatos, se não me falha a memória. E se clamou que Niterói não tinha prefeito. Hoje nós temos aquele que dizia que Niterói não tem prefeito. Eu gostaria que você fizesse uma avaliação. O que Niterói mudou com relação a Jorge Roberto e Rodrigo Neves? E onde você entraria nessa cisão? Já que você disse nada, já que você disse nada. Há 20 anos, e os niteroenses todos sabem disso, há 20 anos essa cidade vem sendo administrada por 2 grupos políticos, o PDT e o PT, que têm se revezado. Para quem achava que eles eram tudo a mesma coisa, agora está provado, são mesmo, estão todos juntos agora apoiando o atual prefeito Rodrigo Neves. PDT e PT estão todos juntos. E são 2 grupos políticos que têm uma maneira de administrar muito parecida. Eles parecem administrar de costas para a população. Eles parecem administrar somente visando o interesse das grandes empreiteiras. Então você tem sempre uma escala de prioridades totalmente equivocada na prefeitura de Niterói. Ainda há pouco nós estávamos falando aqui de enchentes. Pois bem, o prefeito atual está investindo em obras, que são obras que eu chamo de panfletárias, obras que ele pretende usar para se reeleger. São obras que não vão resolver o problema a que se propõe, como, por exemplo, a obra da instalação do BHLS lá na região oceânica. Não vai resolver o problema da mobilidade urbana, é uma obra milionária. E, ao mesmo tempo, nós temos dezenas e dezenas de ruas em Niterói de chão batido, de terra batida, sem qualquer calçamento, sem qualquer serviço público. Isso é o que eu chamo de prioridade equivocada. A prefeitura, ela tem que se preocupar mais com pessoas do que com obras. Ela tem que se preocupar em atender a quem tem menos e deixar para depois quem já tem um serviço público razoável. Nós assistimos há pouco tempo agora uma obra de revitalização de Icaraí, que inclusive não terminou. Eu já morei em Icaraí, eu tenho amigos naquele bairro, e eu caminhava com um amigo um desses dias ali, e ele me mostrava o granito que foi colocado nas calçadas da Moreira César. E ele, morador de Icaraí, supostamente beneficiário dessa obra de revitalização, ele me perguntou, Rael, para que isso? Para que esse granito aqui?
O que esse granito acrescentou de bom na minha vida aqui? Nada. E ao mesmo tempo você vai, por exemplo, numa comunidade como o bairro Caramujo, que não tem nada. As pessoas têm carências enormes. Há áreas ali com pessoas vivendo em barracos de papelão, em condições de moradia subhumanas. E como é que a prefeitura explica investir milhões para colocar granito numa calçada e não vai mudar basicamente o modo de vida das pessoas, enquanto tem gente vivendo em barracos de papelão em comunidades carentes de Niterói? É isso que eu digo quando eu falo que a prefeitura tem que se preocupar com pessoas. Obras vêm em segundo lugar. A prefeitura tem que primeiro atender quem precisa mais, para depois pensar em obras faraônicas que só servem para encher os cofres de empreiteiras. Sei. Bom, já que você falou em preocupar com pessoas, nós sabemos que nós temos ultimamente uma esquerda batendo no peito e dizendo que quer atender aqueles que não têm teto, que não têm terra. E hoje nós enfrentamos uma situação crônica em Niterói que se chama os moradores de rua. Para concluir, o que nós podemos fazer para melhorar essa parte? Porque turista andando no meio de famílias morando na praia, morando nas praças, como a gente vê por aí, família, eu não disse uma pessoa, eu disse família, com crianças. Como é que se pode resolver essa situação do morador de rua? A questão do morador de rua tem aí um problema interessante. Eu ouso em classificar o morador de rua e o morador na rua. Isso acontece também no Rio de Janeiro. São pessoas que moram distantes aqui da cidade, às vezes sobrevivem de coleta de material reciclável, como papelão, por exemplo, e como não tem dinheiro para voltar para casa, acabam dormindo na rua. E tem aquela população realmente desassistida na rua. Tem um cidadão que ele vive na Coronel Gomes Machado. Ele vive, é uma pessoa de idade, até difícil de se precisar a idade, sujo, maltrapilho, e pessoas passam ali a caminho da prefeitura, ninguém dá assistência para esse cidadão. Nós temos aqui em Niterói um abrigo público justamente para, pelo menos, propiciar um pernoite para essas pessoas, né? Só que a condição desse abrigo é um troço tão indigno que é melhor ficar na rua. Entendeu? Então, claro, que ninguém está aqui falando que tem que ter uma instalação luxuosa, mas tem que ter uma instalação com dignidade, modesta, mas com dignidade. Onde essa pessoa que está na rua tem a condição de passar a noite ao abrigo de frio, ao abrigo da chuva, onde possa tomar um banho, onde tenha um mínimo de conforto para passar a noite, e aquilo é um chiqueiro. Bom, eu tive essa declaração de uma senhora de 62 anos, ela estava alojada na Praça do Ingá, né? João Caetano, né? Na Praça João Caetano, e ela me falou justamente isso. Ela se sente mais segura dormindo perto de um prédio do que nesses abrigos, porque me intrigou muito isso. Uma senhora jovem, até bonita, de 62 anos, e ela me deu essa declaração. Bom, para a gente concluir, um minutinho. Uma palavra para os jovens dessa cidade. Os jovens dessa cidade, e não só os jovens, todos os cidadãos dessa cidade têm um compromisso com o futuro. Nós hoje estamos vivendo um momento histórico no Brasil. Nós estamos vivendo um momento em que nós estamos tomando conhecimento de problemas seríssimos na classe política do país com relação ao envolvimento em corrupção. O jovem tem um papel muito importante porque ele está se engajando agora. É preciso que os jovens, e eu volto a dizer, todos os eleitores, se conscientizem de que só quem vai mudar essa situação somos nós todos. Nós é que vamos mudar. Ninguém vai vir aqui resolver o nosso problema. Ninguém vai mudar nada sentado no sofá, assistindo o noticiário na televisão indignado. É preciso levantar do sofá. É preciso participar para mudar. E como é que nós fazemos isso? Nós fazemos isso votando. Votando de forma consciente, votando de forma com carinho, com cuidado, pesquisando em quem você vai votar. É assim que nós vamos mudar essa situação. É assim que em 2 de outubro, em Niterói, nós podemos mudar essa situação para melhor. Rael, eu quero agradecer a oportunidade de falar contigo, né? Aqui é uma entrevista para mim inédita, né? Porque nós não tivemos a oportunidade de falar antes. E só desejo sucesso para você e sucesso para a cidade, né? Porque para quem conhece essa cidade desde 74, quando cheguei aqui, alguma coisa mudou, mas tem muita coisa atrasada ainda quando nós temos aí um orçamento invejável, né? E uma classe realmente que decide, né? Que é onde concentra as pessoas que
que decide sobre os destinos do estado do Rio de Janeiro. Então, melhormente seria para Niterói. Muito obrigado e um abraço. Muito obrigado, Nelson. Muito obrigado à Rádio Fluminense e a todos os ouvintes.